Ela é jornalista, escritora, professora, museóloga, enfim, transita pela área da cultura, da comunicação e das letras de uma ponta a outra. Tenisa Spinelli conversa comigo sobre a obra Cachoeira dos Ausentes, que se passou aqui em Cachoeira do Sul, e neste exemplar que eu tenho em mãos aqui, conta um pouco de um crime passional, que ela misturou um pouco de ficção, um pouco da história real, e vai nos contar que obra é essa, que se passa em Cachoeira do Sul, mas que aqui é Cachoeira dos Ausentes. Cachoeira dos Ausentes. Exatamente, eu tive que criar uma cidade fictícia, a partir do nome de duas cidades existentes no Rio Grande do Sul. Uma, Cachoeira do Sul, que foi onde realmente ocorreu o crime, e a outra cidade, que é São José dos Ausentes, né? Uma mescla dessas Uma duas mescla de cidades duas cidades gaúchas. e também lembrando que todas essas pessoas já estão ausentes, estão todos mortos. Sim. Então, na verdade, foi um crime passional que ocorreu com uma tia minha, por parte de mãe, aqui na cidade de Cachoeira do Sul, em 1929 para 1930. O crime, na verdade, chocou muito a nossa família. Acredito. E as mulheres, principalmente a minha avó e as minhas tias, a minha mãe, que sofreram assim muito com aquele momento, né? Uma delas, a minha tia, guardou recortes de jornal. A minha avó tinha a foto da tia Olga sempre na cabeceira dela. Quando ela faleceu, a minha mãe continuou com aquela foto. Mas, enfim, eu vim a saber detalhes desse crime já na adolescência e tive muita vontade de escrever sobre ele. Em princípio, porque eu também sou jornalista e criei uma personagem jornalista que veio, então, nessa cidade, depois de muitos anos, para tentar entender e contar sobre aquele crime. Eu cruzei, então, duas histórias. Eu cruzei, na verdade, o passado com o presente. A realidade com a ficção. Porque, embora baseado em fatos reais, o livro é uma ficção. Que motivador foi esse? Tu soubeste dessa situação da morte dessa familiar na infância, mas o teu espírito jornalístico queria te fazer investigar melhor e saber melhor as circunstâncias em que isso aconteceu, como é que, qual foi o motivador, o start para iniciar essa obra? Sim, eu sabia que tinha havido um crime com uma tia minha, porque a minha avó, naquele tempo, né, vivia sempre de preto, desde que a filha morreu. Então ela botou luto e morreu para a vida. Ela era já viúva, minha avó. E essa minha tia trabalhava aqui no centro telefônico de Cachoeira. Sim. E tinha 25 anos. Era um grupo de militares que estava aqui num acampamento militar e esse rapaz, então, se apaixona por ela e ela por ele. E na época era 1929, 1930. Tu imagina o que era o preconceito, os problemas, não é? De uma jovem amar um homem casado. Porque ela vai descobrir que ele era casado depois de já estar envolvida. E foi evoluindo aquele amor, mas ela não quis mais corresponder. E então ele a matou e também se matou. Então foi uma coisa muito doída para ambas as famílias, provavelmente, claro, né? Eu tive que criar uma outra personagem chamada Vera, que seria uma personagem do hoje, seria, diríamos assim, uma filha minha, certo, que em vez de ser uma sobrinha da morta, seria uma sobrinha neta da morta, para poder investigar como jornalista e cruzar o passado com o presente. E mostrar, porque quando ela chega aqui em Cachoeira dos Ausentes, ela encontra um advogado, porque ela vai ao fórum, que ela na pesquisa, ela vai buscando outros espaços. Ela vai até o fórum e encontra um advogado muito gentil, e ela fica muito empolgada por ele e ela se apaixona. Então aí uma cidade cheia de paixões. É uma cidade cheia de... Eu cruzo a história do passado com a história do presente, e isso quer dizer o quê? Que o amor, ele de certa forma se repete.
porque ela se envolve tanto Também. com aquela pessoa, mas é claro que eu não vou contar o final. Ah, não, né? isso a gente vai descobrir eu não vou só dar um depois spoiler que terminar. aí. Não, Vocês depois vão ter que ler o depois que ler o livro. livro. Tenise, acho que é importante a gente pensar a respeito do que ocorreu lá em 1930, esse crime, essa violência com essa mulher e que culminou também com a morte do homem, mas nós estamos em 2019, isso ainda acontece. Exatamente. Da mesma forma, com as mesmas características. Qual é a tua avaliação sobre isso? Pois é, eu dentro do livro, eu faço a Vera, jornalista, dialogando com a mãe e dizendo, mas mãe, é incrível como isso se repete. Quer dizer, a nossa história não é só nossa, a nossa história são de muitas famílias. A nossa história é a história de muitas mulheres que morreram em circunstâncias parecidas, né? Com essa justificativa de que o amor às vezes mata. O amor mata? Mas é claro que não é então não seria amor, é um desvario, alguma coisa fora do que seria o adequado se falar, e o amor é uma coisa diferente, não é? O amor é um sentimento nobre. Não né? é exatamente, é aquela história que eu tenho um capítulo, Eros e Thanatos, né? Eros e Thanatos é a morte, no caso, né? Então, o amor não é para levar à morte, o amor é para levar à vida, né? Eu acho que o amor é o tipo da coisa que tu nunca vai poder dizer que não vais acreditar. Ele existe, é uma coisa do bem, não é uma coisa do mal. O problema é que as pessoas perturbadas é que cometem esse tipo de coisa, né? Por exemplo, matar por amor. Isso não é matar por amor, é matar realmente por desvario, não é? Então, é isso. Eu acho que hoje em dia, em que continua acontecendo, e por várias razões. Aqui no caso, foi até um amor em que ele tira a vida dele mesmo, né? Então, assim, mas isso não quer dizer que a gente vá diminuir o ato dele por isso, né? Minimizar a gravidade, né? Não, né? Então, a gente tem que considerar que o amor é sempre uma coisa para o bem, não para o mal de alguém, não é? Sem dúvida. E agora que acontece sim, todo dia, toda hora, tudo abre o jornal hoje, amanhã, depois, é estatística, né? A todo uma momento. estatística. E cada um com seu detalhe, cada um com a sua realidade, né? Na tua obra tu resgata alguns pontos turísticos da cidade, tu me falava sobre o Exatamente, Chateau d'Eau, né? Então, já entrando nessa área aí da preservação, do interesse em manutenção da cultura, da história, essa avaliação sobre a manutenção dos bens históricos aliados ao desenvolvimento das cidades, como que é possível mesclar isso, preservando o passado e investindo no futuro? Eu sou da área da museologia e do patrimônio cultural, então, ao mesmo tempo que eu escrevo, mas eu trabalhei 30 anos na área da cultura. Sim. Trabalhei em arquivos e museus do Estado. Eu sou uma apaixonada por isso. O patrimônio cultural preservado, ele é importante para tudo, porque além de resgatar a memória daqueles que também andaram por esses lugares, por essas praças, por essas ruas, por esses prédios, né? Ele também sinaliza para as futuras gerações assim, o que aconteceu na cidade, a nossa história, né? A nossa identidade, né? Tenise, eu agradeço por tu ter nos atendido ao convite, falar sobre essa obra. Fica a dica, né? Cachoeira dos Ausentes. O livro está disponível, não preciso dizer mais, né? Afinal de contas, um pouco do que pode ser lido aqui e retratado com a delicadeza e a sensibilidade da Tenisa é o chamamento mais importante para quem quiser conhecer um pouco mais dessa obra ficcional, mas que traz um dado bem relevante no que diz respeito a esse amor que às vezes é tratado de uma maneira diferente, como nós conversamos. E para deixar claro que amor não mata, né, Tenise? Não mata. Se matar não é amor, nunca será. Né? Mas a gente tem que acreditar que ele existe, e existe sim, não. Que bom, né? Ainda bem que a gente consegue ter essa convicção. Claro, lógico. Muito obrigada. Eu que agradeço a tua atenção, muito obrigada também.